Imagine descobrir que muitos dos comportamentos observados em empresas, na política e até nas relações pessoais já eram utilizados há centenas ou até milhares de anos. É exatamente essa a proposta de Robert Greene em As 48 Leis do Poder. Em vez de ensinar como ser uma pessoa melhor, o autor reúne acontecimentos históricos para mostrar como líderes, estrategistas e governantes conquistaram, mantiveram e perderam o poder ao longo da história. As leis apresentadas no livro não são regras morais. Greene deixa claro que elas descrevem padrões de comportamento que se repetem constantemente. Conhecê-las não significa que você precise concordar com todas elas, mas ajuda a reconhecer quando essas estratégias estão sendo utilizadas ao seu redor. Neste vídeo, vamos conhecer as 48 leis de forma objetiva, entendendo o princípio por trás de cada uma. Vamos começar. Lei número 1. Nunca ofusque o brilho do mestre. Segundo Greene, demonstrar competência é importante, mas fazer um superior sentir-se ameaçado pode gerar resistência. Sempre que possível, valorize quem ocupa uma posição acima da sua e permita que essa pessoa continue se sentindo protagonista. Lei número 2. Nunca confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Amigos podem agir movidos por emoções, enquanto antigos adversários costumam se esforçar para provar sua lealdade. O autor recomenda avaliar as pessoas pelos interesses e pelas atitudes, e não apenas pelos vínculos afetivos. Lei número 3. Oculte suas intenções. Quando todos conhecem seus planos, fica mais fácil impedi-los. Greene aconselha revelar seus objetivos apenas no momento adequado, reduzindo a possibilidade de interferências. Lei número 4. Fale sempre menos do que o necessário. Quem fala demais acaba revelando informações, emoções e fraquezas. Pessoas que escolhem cuidadosamente suas palavras costumam transmitir mais segurança e exercer maior influência. Lei número 5. A reputação é a base do poder. Sua reputação chega antes de você. Construí-la leva anos, destruí-la pode levar apenas alguns minutos. Protegê-la é um dos investimentos mais importantes para qualquer pessoa. Lei número 6. Chame atenção a qualquer preço. No mundo, quem passa despercebido dificilmente influencia alguém. Greene defende que é preciso ser lembrado, mas sem abrir mão da credibilidade. O objetivo é destacar-se pela presença, não pelo escândalo. Número 7. Faça os outros trabalharem por você, mas fique com os resultados. Grandes líderes sabem coordenar talentos e reunir pessoas competentes. O mérito está em organizar esforços coletivos para alcançar objetivos que seriam impossíveis individualmente. Lei número 8. Faça as pessoas virem até você. Quem está sempre correndo atrás perde poder de negociação. Sempre que possível, desenvolva valor e autoridade para que as oportunidades das pessoas possam procurá-lo. Lei número 9. Vença por suas ações, nunca por argumentos. Discussões raramente mudam opiniões. Greene afirma que resultados concretos convencem muito mais do que longas explicações ou debates. Lei número 10. Evite os infelizes e os azarados. O autor acredita que pessoas constantemente negativas tendem a contaminar o ambiente e dificultar o crescimento daqueles que convivem com elas. Escolher bem as companhias faz diferença. Lei número 11. Faça as pessoas dependerem de você. Quanto mais indispensável você se torna, maior tende a ser a sua influência. Desenvolver conhecimentos ou habilidades difíceis de substituir aumenta seu valor. Lei número 12. Use a honestidade seletiva para desarmar. Um gesto inesperado de sinceridade ou generosidade pode reduzir a desconfiança e facilitar futuras negociações. Depois de conquistar confiança, suas ações passam a ser menos questionadas. Lei número 13. Ao pedir ajuda, fale dos interesses da outra pessoa. Em vez de apelar para gratidão ou pena, mostre claramente quais benefícios o outro obterá ao ajudá-lo. As pessoas respondem melhor quando enxergam vantagens para si mesmas. Lei número 14. Finja ser amigo, mas haja como observador. Antes de agir, procure compreender as motivações, os interesses e os comportamentos das pessoas ao seu redor. Informação é uma das maiores fontes de poder. Lei número 15. Destrua totalmente o inimigo. Greene utiliza diversos exemplos históricos para defender que deixar um adversário parcialmente derrotado pode permitir que ele se reorganize e busque vingança. A ideia central é eliminar completamente a ameaça, não necessariamente a pessoa. Lei número 16. Use a ausência para aumentar o respeito. Aquilo que está sempre disponível tende a perder valor. Em muitos casos, saber a hora de se afastar faz que sua presença seja ainda mais apreciada. Lei número 17. Mantenha os outros em estado de incerteza.
Quando seu comportamento é totalmente previsível, torna-se fácil antecipar seus movimentos. Surpreender ocasionalmente dificulta que outras pessoas criem estratégias contra você. Lei número 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento pode transmitir segurança, mas também reduz o acesso a informações e oportunidades. Segundo Greene, quem deseja exercer influência precisa manter contato constante com as pessoas. Lei número 19. Saiba com quem está lidando. Nem todos reagem da mesma forma. Antes de agir, procure entender a personalidade, os valores e os limites de cada pessoa. Tratar todas da mesma maneira pode gerar conflitos desnecessários. Lei número 20. Não se comprometa totalmente com ninguém. Greene recomenda preservar sua independência. Quando você depende excessivamente de uma única pessoa ou grupo, reduz sua liberdade de decisão. Lei número 21. Faça-se de menos inteligente para desarmar os outros. Demonstrar superioridade o tempo todo desperta resistência. Em algumas situações, parecer mais humilde ou menos ameaçador faz com que as pessoas baixem a guarda. Lei número 22. Transforme a fraqueza em estratégia. Quando estiver em desvantagem, evite o confronto direto. Às vezes, ceder temporariamente permite recuperar forças e agir no momento mais favorável. Lei número 23. Concentre suas forças. Em vez de dividir a energia entre muitos objetivos, Greene recomenda redirecionar esforços para aquilo que realmente produz resultados. Foco costuma gerar mais impacto do que dispersão. Lei número 24. Seja um mestre da elegância social. Educação, respeito, diplomacia e boas maneiras facilitam relacionamentos. Saber lidar com diferentes pessoas abre portas que a competência sozinha nem sempre consegue abrir. Lei número 25. Reinvente-se constantemente. Não permita que outras pessoas definam quem você é. Greene incentiva cada indivíduo a construir conscientemente sua imagem e adaptar-se às mudanças quando necessário. Lei número 26. Mantenha as mãos limpas. Evite ser associado diretamente a erros ou conflitos desnecessários. Bons líderes preservam sua credibilidade assumindo responsabilidades, mas também evitando envolvimento em problemas que poderiam ser prevenidos. Lei número 27. Dê às pessoas algo em que acreditar. As pessoas gostam de fazer parte da causa maior do que elas mesmas. Um propósito claro inspira confiança, engajamento e lealdade. Lei número 28. Entre em ação com coragem. A hesitação transmite insegurança. Mesmo quando houver riscos, agir com decisão costuma inspirar mais confiança do que permanecer paralisado pela dúvida. Lei número 29. Planeje até o fim. Antes de iniciar qualquer projeto, pense nas consequências e nos próximos passos. Antecipar dificuldades reduz a chance de ser surpreendido no caminho. Lei número 30. Faça parecer fácil. Grandes resultados normalmente exigem muito trabalho, porém demonstrar excesso de esforço pode diminuir a percepção de competência. Greene afirma que profissionais experientes fazem tarefas complexas parecerem simples. Lei número 31. Controle as opções. Sempre que possível, ofereça alternativas que ainda conduzam ao resultado desejado. Assim, a outra pessoa sente que está escolhendo livremente, mesmo dentro de um conjunto limitado de opções. Lei 32. Desperte os sonhos das pessoas. Mais do que fatos e números, histórias e aspirações mobilizam emoções. Grandes líderes costumam apresentar uma visão de futuro capaz de inspirar aqueles que os seguem. Chegamos às últimas 16 leis. Nelas, Robert Greene reúne princípios sobre liderança, adaptação, comportamento e os limites do próprio poder. São ideias que reforçam uma mensagem presente em todo o livro. Compreender a natureza humana é tão importante quanto desenvolver habilidades técnicas. Vamos às leis finais. Lei número 33. Descubra a fraqueza de cada pessoa. Segundo Greene, todos possuem desejos, medos ou ambições que influenciam suas decisões. Compreender essas motivações permite negociar e se comunicar de forma mais eficaz. Lei número 34. Haja como um rei para ser tratado como um. A maneira como você se apresenta influencia a forma como os outros o percebem. Autoconfiança, postura e respeito por si mesmo costumam despertar respeito nos demais. Lei número 35. Domine a arte do tempo. Nem toda oportunidade deve ser aproveitada imediatamente. Saber esperar o momento certo pode fazer toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. Lei número 36. Ignore aquilo que não mereça atenção. Dar importância excessiva a pequenas provocações pode fortalecê-las. E, em muitos casos, a melhor resposta é simplesmente não reagir. Lei 37. Crie espetáculos memoráveis. As pessoas lembram mais facilmente de imagens e experiências marcantes
do que de longas explicações. Uma apresentação bem construída pode gerar mais impacto do que muitos argumentos. Lei número 38. Pense como quiser, mas saiba adaptar seu comportamento. Greene recomenda preservar suas convicções pessoais, mas compreender as normas do ambiente em que está inserido. Desafiar costumes sem estratégia pode criar resistência desnecessárias. Lei número 39. Agite as águas para capturar os peixes. Pessoas emocionalmente desequilibradas tendem a cometer erros. Manter a calma enquanto os outros perdem o controle pode representar uma vantagem estratégica. Lei número 40. Valorize aquilo que tem preço. O autor alerta para o risco de depender constantemente do que é oferecido gratuitamente. Investir em qualidade e independência costuma gerar melhores resultados no longo prazo. Lei número 41. Não tente apenas substituir um grande líder. Quem sucede alguém muito admirado costuma enfrentar comparações inevitáveis. Em vez de copiar o antecessor, procure construir sua própria identidade. Lei número 42. Elimine a fonte do problema. Muitas vezes, conflitos persistem porque apenas os sintomas são combatidos. Greene defende identificar a causa principal da dificuldade antes de agir. Lei número 43. Conquiste o coração e a mente das pessoas. Influência duradoura não nasce apenas de autoridade. Quando as pessoas se sentem compreendidas e respeitadas, a cooperação acontece de forma muito mais natural. Lei número 44. Use o espelho como estratégia. Imitar discretamente o comportamento ou a postura de alguém pode criar identificação e dificultar reações agressivas. O autor chama esse princípio de efeito espelho. Lei número 45. Promova mudanças gradualmente. Mudanças bruscas costumam provocar resistências. Transformações implementadas aos poucos tendem a ser aceitas com muito mais facilidade. Lei número 46. Não pareça perfeito. Exibir perfeição absoluta pode despertar inveja e antipatia. Demonstrar humanidade e reconhecer pequenas limitações torna as relações mais equilibradas. Lei número 47. Saiba a hora de parar. Depois de alcançar um objetivo importante, o excesso de confiança pode levar a decisões impulsivas. Greene recomenda evitar a ambição desmedida e reconhecer o momento de encerrar uma conquista. Lei número 48. Seja flexível como a água. A última lei resume boa parte da filosofia do livro. Para Greene, pessoas rígidas quebram diante de mudanças, enquanto aquelas que conseguem se adaptar permanecem influentes mesmo em cenários imprevisíveis. Ao concluir as 48 leis do poder, fica claro que Robert Greene não pretende dizer como o mundo deveria funcionar, mas como ele frequentemente funciona. Ao estudar imperadores, estrategistas, políticos e empresários, o autor identificou padrões de comportamento que se repetem ao longo da história. Algumas leis podem parecer controversas, bastante, e outras intuitivas. Independentemente de concordarmos com todas elas, compreender esses princípios ajuda a interpretar melhor as relações humanas, reconhecer estratégias de influência e tomar decisões mais conscientes. Se este resumo despertou sua curiosidade, vale a pena conhecer a obra completa. No livro, Robert Greene desenvolve cada uma das 48 leis com muito mais profundidade e apresenta dezenas de exemplos históricos que enriquecem a leitura. No próximo vídeo da nossa série 100 livros para transformar sua vida, vamos falar sobre Essencialismo, de Greg McKeown. Nele, veremos por que fazer menos pode ser a chave para realizar mais, aprendendo a identificar o que realmente é essencial e eliminar tudo aquilo que apenas consome nosso tempo e energia. E se este vídeo aumentou seu interesse pela leitura das 48 Leis do Poder, o link para adquirir o livro pela Amazon está na descrição. Além de aprofundar o conteúdo apresentado aqui, você também incentiva o hábito da leitura e ajuda o crescimento do canal. Até o próximo resumo.